Um dos estudos mais importantes desse ano no Congresso Americano de Oncologia avaliou a estratégia de tentar diagnosticar precocemente o câncer de ovário e potencialmente aumentar as chances de cura. Nós sabemos que, diferente do câncer de mama e do colo de útero, onde o rastreamento com exames regulares, no caso o Papa Nicolau e o exame ginecológico para o câncer de colo de útero e a mamografia e ultrassom para o câncer de mama, que são capazes de diagnosticar lesões pré-malignas ou tumores malignos em fases extremamente precoces e, portanto, muito curáveis, não existia até hoje para o câncer de ovário. O câncer de ovário é o câncer ginecológico mais letal. E o motivo disso é que de cada 10 mulheres com diagnóstico de câncer de ovário, 7 têm o diagnóstico de uma doença avançada e espalhada por todo o abdômen e pela pelve. E, infelizmente, nesse momento, as taxas de cura são menores do que 20% a 25%. Nesse estudo, pela primeira vez, foi avaliado um teste que potencialmente poderia diminuir as chances do diagnóstico avançado, aumentar as chances do diagnóstico precoce e, por consequência, diminuir a mortalidade por mais chance de cura em pacientes com doença de menor volume e doença precoce no ovário. Esse estudo avaliou 202 mil mulheres menopausadas e comparou um exame de rastreamento chamado ROCA, que é um teste usado para avaliar, junto com características do próprio paciente, da história familiar e marcadores e valores do marcador tumoral chamado CA125, ou seja, um teste que junta características do paciente, do histórico familiar e desse exame de sangue chamado CA125 e comparou esse teste ROCA versus o ultrassom da pelve versus somente observação. Ou seja, as mulheres foram divididas em 3 grupos. E após seguir essas mulheres por 11 anos, houve um aumento significativo daquelas mulheres que usaram o método ROCA, que outra vez é o método que avalia os valores do marcador sanguíneo chamado CA125 em conjunto com as características da paciente e do histórico familiar. E esse método conseguiu ser eficaz em diagnosticar 2 vezes mais, comparado com observação, tumores de ovário em fases precoces. Opostamente a isso, o ultrassom de rotina não foi melhor em diagnosticar a doença precoce do que a observação. E apesar de ser usado frequentemente na nossa comunidade, não é um bom método preventivo ou de rastreamento para câncer de ovário. A partir desses dados, desse estudo que eu considero um dos mais importantes da literatura médica do nosso congresso, o método ROCA deve ser adotado de rotina para mulheres menopausadas ou naquelas pré-menopausadas em risco, pois ele pode prevenir 1 em cada 5 mortes por câncer de ovário. Esse teste ainda não é disponível no nosso meio e já é disponível nos Estados Unidos.